Fala pessoal dos terceiros anos, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai estudar a equação fundamental da reta. Bom, vamos só fazer uma revisão rápida das coisas que a gente viu, só relembrar aqui rapidamente. A primeira coisa que a gente fez, deixa eu desenhar um gráfico aqui. Primeira coisa que a gente começou a fazer quando a gente estava estudando, quando a gente entrou no conteúdo de geometria analítica, foi como construir o gráfico, né? Esse gráfico aqui que a gente chama de plano cartesiano ortogonal. Ortogonal porque ele forma um ângulo de 90 graus entre os eixos. Cartesiano porque foi René Descartes que desenvolveu esse método aqui. Beleza. Depois eu mostrei para vocês como colocar pontos nesse gráfico, né? Utilizando as coordenadas, qual é o espaçamento, se tem um espaçamento específico ou não. A gente conversou sobre isso aqui. Beleza, como colocar pontos lá no gráfico. Ok. Depois disso, depois que a gente aprendeu a colocar os pontos, a gente começou a aprender como que se calcula a distância entre dois pontos. Por exemplo, se eu tenho um ponto aqui e tenho outro ponto ali, qual é a distância entre esses pontos? Qual é a distância entre esse ponto e esse? A gente aprendeu a calcular isso. Depois a gente aprendeu a calcular o ponto médio de um segmento de reta. Vamos supor que esse aqui é um segmento de reta. Certo? Aqui é um segmento de reta. O ponto médio é um ponto que fica exatamente no meio desse segmento de reta. Quais são as coordenadas desse ponto? A gente aprendeu a calcular isso também. Depois a gente passou para a questão dos pontos alinhados. Quando que três pontos serão alinhados? Aí a gente viu que a gente pode utilizar uma matriz para verificar se esses pontos são alinhados, né? Quando o determinante dessa matriz que a gente monta for zero, é porque os pontos estão alinhados. Beleza. Depois a gente passou também para o estudo de inclinação da reta. Se eu tiver uma reta aqui nesse gráfico, essa reta vai formar um ângulo com o eixo x. E esse ângulo ele vai ter o sentido anti-horário aqui, ó, de baixo para cima. Geralmente a gente chama esse ângulo de alfa. Esse ângulo ele será chamado de inclinação ou declividade da reta, certo? Beleza, depois que a gente viu isso aqui, aí eu comentei com vocês que foi a última coisa que a gente estava vendo, que era o coeficiente angular da reta. O coeficiente angular é simbolizado pela letra M e ele é a tangente desse ângulo que está aqui, que a gente chama de inclinação da reta, certo? Outra forma de calcular, que era a forma que a gente estava fazendo, é utilizando essa fórmula aqui. Beleza, meninos. Então, resumindo, o que a gente viu até agora foi isso. Bom, daqui para frente a gente vai começar a estudar algumas figuras no gráfico, tá? Começando das mais simples e conhecendo algumas mais complexas pela frente. A figura mais simples possível, na minha opinião, é uma reta, certo? Então a gente vai começar a estudar retas, beleza? As retas, elas têm uma equação que representa elas. Toda reta, você pode representar ela por meio de uma equação. Quais são essas formas possíveis? Existem 5 formas possíveis. Tem como você representar uma reta por meio da equação fundamental da reta. Tem como você representar a reta por meio de uma equação reduzida, que é chamado de equação reduzida da reta. Tem como você representar a reta por meio de uma equação segmentária, que é chamado de equação segmentária da reta. Tem como você representar a reta por meio de uma equação geral, que é chamada de equação geral da reta. E tem como você representar a reta por meio de uma equação paramétrica.
A gente vai começar aqui estudando aqui as equações, a equação fundamental da reta, beleza? Só coloquei aqui só para vocês verem mesmo as formas possíveis. Mas a gente vai começar por essa aqui, equação fundamental. A equação fundamental da reta é essa daqui, ó, meninos. Beleza? Essa é a equação fundamental. Só que eu vou mostrar aqui para vocês agora por que a equação é essa, tá? Por que a equação é essa daqui? Então vamos lá, vamos tentar descobrir por que a equação fundamental da reta é desse jeito. Vamos lá. Galera, o que eu preciso para montar uma reta no gráfico? O que é necessário ter para que a gente consiga montar uma reta no gráfico? Preciso de apenas duas coisas. O que é, hein? Pensem bem. Bom, para construir uma reta aqui no gráfico, basta que você tenha dois pontos. Então, se eu tiver dois pontos lá no gráfico, isso já é suficiente para eu determinar uma reta. Certo? É só passar uma reta que liga esses pontos. Então, se eu tenho um ponto aqui, tenho outro ponto aqui, pronto, eu já tenho tudo que eu preciso para construir uma reta. É só imaginar uma reta que passe por esses pontos. Beleza? Então vamos utilizar esse raciocínio aqui no gráfico agora. Vamos lá, deixa eu só apagar isso aqui. Vamos lá. Então já coloquei aqui, ó. Imagine que você tenha um ponto de coordenadas x0, y0. Tem um ponto aqui. Vou chamar esse ponto aqui de P0, por exemplo. Ponto P0. E vamos supor que eu tenha um outro ponto de coordenadas x e y. Vou chamar esse ponto aqui de P1. Beleza? Ou melhor, vou chamar ele de P. Ok. Tenho dois pontos? Tenho. Agora eu consigo determinar a equação da reta. Então vamos lá. Aliás, consigo construir a reta aqui no gráfico, né? A equação da reta é mais para frente. Então deixa eu desenhar a reta aqui então. Então para construir a reta, primeiro eu vou ligar esses pontos por meio de uma reta. Se eu deixasse a reta só desse tamanho, não seria uma reta, seria um segmento de reta, tá? A reta, para ser uma reta, ela tem que ser infinita. Então para ser uma reta eu vou prolongar isso aqui, ó, indicando que ela é infinita, ela não tem fim. Beleza, está aqui a nossa reta. Vamos lembrar também que essa reta ela forma com o eixo x um ângulo que a gente chama de inclinação da reta, né? Vou chamar ele aqui de alfa. Inclinação da reta. Beleza. Vamos lá. Agora, meninos, eu vou tentar encontrar um triângulo retângulo formado por essa reta e o eixo x, tá? Observem que aqui, aparentemente, eu já tenho ele, ó. Se eu imaginar esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, certo? Só que esse triângulo retângulo, ele não vai servir para os nossos propósitos. Por quê? Ele está envolvendo apenas o ponto x0 e o ponto y0. As coordenadas y e x estão totalmente de fora desse triângulo aqui. Vocês conseguem perceber isso? Que esse ponto x aqui, ó, não tem nada a ver, essa coordenada x. Ele não tem nada a ver com esse triângulo e nem esse y aqui também. Então vamos tentar encontrar um triângulo que abranja todos esses pontos. Para isso, basta complementar essa coordenada que está vindo aqui do y0. Basta completar ela até chegar lá na coordenada x. Ó. Beleza, tenho aqui meu triângulo retângulo. Esse é o triângulo retângulo que a gente vai utilizar. Bom, esse ângulo que forma aqui é exatamente igual o ângulo que está aqui embaixo, tá? Porque é a mesma reta, né? Tanto para um quanto para outro. Beleza. Ok. A gente tinha visto que o coeficiente angular da reta é a tangente desse ângulo, né?
Vimos isso no último conteúdo. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, tangente da inclinação da reta, que é o alfa. Beleza. Como que a gente calcula essa tangente do ângulo quando a gente não sabe qual é o ângulo que está aqui? É só utilizar aquela fórmula que a gente estava utilizando nos conteúdos anteriores, né? Que era y2 menos y1, x2 menos x1. Só que aqui, como a gente está usando aqui o x e o x0, aonde tiver 2 aqui a gente vai deixar só o y, e aonde tiver 1 a gente vai deixar 0. Então vai ficar y e y0. Aqui onde tem o 2 no x vai ficar só o x, e aonde tem o 1 vai ficar x0. Só notação mesmo. Então deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Então vai ficar, ó, o y mais de cima do triângulo, que é esse daqui, que é o y, né? Esse y aqui, ó. Então eu vou colocar aqui y. Ele é como se fosse o nosso y2 naquela forma. Menos o y mais de baixo, que é esse y aqui, que é o y0, dividido por o x do triângulo mais à direita, a coordenada x do triângulo mais à direita, que é essa daqui, que nós chamamos de x, menos a coordenada x mais à esquerda, que é essa daqui, ó, do triângulo, certo? x0. Beleza. Essa tangente aqui de alfa, que a gente chama de coeficiente angular, a gente pode chamar ela de m também, né? Então eu vou chamar isso aqui de m, já poderia ter feito isso antes. Então tanto faz eu escrever tangente de alfa ou simplesmente m. Eu vou estar me referindo à mesma coisa, tá? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui de novo. Então eu vou chamar aqui de m. Beleza. Então o coeficiente angular é isso daqui, né? Deixa eu escrever esse m melhor. O que eu vou fazer agora? Tá vendo que esse x menos x0, ele está dividindo tudo desse lado da igualdade? Isso significa que eu posso passar ele para cá multiplicando. E é isso que eu vou fazer. Eu vou passar esse x menos x0 para o outro lado da igualdade multiplicando. Então vai ficar assim, ó, x menos x0, que multiplica o m. Vou deixar o m de cá. Professor, por que você colocou parênteses? Se eu não tivesse colocado parênteses, o m estaria multiplicando só o x. Ele estaria multiplicando só esse x aqui, ó. Ele não estaria multiplicando o x0. Mas, na verdade, ele tem que multiplicar os dois, porque eu passei os dois de uma vez. Então, o m tem que multiplicar os dois. Então, eu coloco parênteses aqui, ó. Beleza, passei o x menos x0 por outro lado multiplicando. Aqui do outro lado ficou o y menos o y0. Na equação fundamental da reta, a gente começa escrevendo pelos y's. Então eu vou virar a equação, tá? Então eu vou começar escrevendo aqui o y menos o y0. E aqui desse lado fica m, que multiplica x menos x0. Então está aqui. Essa é a equação fundamental da reta. Beleza? Essa daqui é a equação fundamental da reta. Independente da forma que a reta apareça aqui no gráfico, sempre vai ser possível você representar ela por meio dessa equação. É lógico que aqui a gente vai ter alguns números, né? Não vai ser só letras. Nos exemplos mais para frente eu vou mostrar isso para vocês. Aqui é só a equação mesmo. Mas só lembrando, né? Esse y é essa coordenada que fica aqui. O y0 é essa coordenada que está aqui. O x
é essa coordenada que está aqui, o x0 é essa outra coordenada aqui, e o m é a tangente, é o coeficiente angular, é a tangente desse ângulo formado entre o eixo x e a reta que está aqui no gráfico. Beleza? Ok, meninos, vamos fazer... olha aqui que a equação ficou igual, né? Exatamente a mesma equação. Na verdade, aqui de baixo. Vamos fazer alguns exemplos, então. Deixa eu acrescentar mais um quadro aqui. Vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui do livro mesmo. Olha só, na página 103 do livro, tem um exercício que fala o seguinte pra gente. Ele te dá um ponto do gráfico. Ele fala o seguinte, imagine que lá no gráfico tem esse ponto aqui, ó, de coordenadas de coordenadas menos 1 e 4. Beleza? E imagine também que o coeficiente angular da reta que passa por esse ponto é m. Beleza? M igual a 2, melhor dizendo. M igual a 2. Ok. Bom, sabendo que tem uma reta que tem esse coeficiente angular 2 e que essa reta passa por esse ponto aqui, qual é a equação fundamental dessa reta? É isso que o exercício está perguntando. Qual é a equação fundamental da reta que passa por esse ponto e que tem esse coeficiente angular? Bom, vamos lá. Eu vou começar chamando, como esse aqui é o único ponto que a gente tem, eu vou chamar ele de x0, essa coordenada aqui, e essa outra coordenada aqui de y0, beleza? Se eu tivesse mais algum ponto aqui, o exercício tivesse me dado mais algum ponto, por exemplo, 2 e 3, eu chamaria isso aqui de x e esse aqui de y, tá? O primeiro ponto eu chamo as coordenadas dele de x0 e y0, o segundo ponto eu chamo de x e y. Beleza. Mas no nosso caso a gente só tem um. Muito bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação da reta aqui, y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Então vamos lá. Agora eu vou substituir os valores que o exercício me deu aqui na equação fundamental. Então o y0 a gente tem, é 4, né? Então esse y aqui eu repito ele. No lugar do y0 eu coloco o valor dele, que é 4. Que é igual ao m, o m é 2. Então vou colocar um 2 aqui. Que multiplica x, o x a gente não sabe o valor, menos x0. x0 é menos 1. Então aqui vai ficar 2 parênteses. Bom, agora eu vou fazer aquele jogo de sinal ali, né? Esse menos com esse menos dá mais. E tá aí, galera. Essa daqui é a equação fundamental da reta. Às vezes, a gente procura deixar todos os termos do lado esquerdo. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ele deixa todos os termos do lado esquerdo. Vamos fazer isso. Vocês vão ver que a equação ela ganha outro nome. Então vamos lá. Vou deixar todos os termos para o lado esquerdo. Antes disso, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Ó. Então repete o y menos 4. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, 2. Agora eu vou passar esses termos para o lado esquerdo da igualdade. Eu vou deixar todos eles do lado esquerdo. Então vai ficar y menos 4. Esse 2x está positivo, vem para cá negativo. Aquele 2 está positivo, vem para cá negativo.
Como eu tirei tudo que estava aqui do lado direito, eu fiquei com um zero. Você coloca o zero lá. Agora, eu vou começar escrevendo com o termo que tem x, que no caso é o menos 2. Depois, eu vou para o termo que tem y, que está positivo aqui. E depois, eu vou, como esses termos aqui eles não têm letra, dá para a gente fazer a conta com eles. Menos 4 menos 2 dá menos 6. Agora, para finalizar, a gente costuma deixar o x positivo, tá? Quando ele está negativo, a gente costuma deixar ele positivo. Como que a gente deixa positivo? Multiplicando toda a equação por menos 1. Então, menos 1 vezes 2x vai dar 2x positivo. Menos 1 vezes y dá menos y. Menos 1 vezes menos 6 dá 6 positivo. E menos 1 vezes 0, 0. Olha só, galera, deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Quando a equação está assim, ela é a equação fundamental da reta. Beleza? Quando a equação está dessa forma, com todos os termos do lado esquerdo, e nenhuma letra repetida, a gente só tem um x e apenas um y. Quando ela está assim, bonitinha, começando com x, depois com y e tal, ela é a equação geral, tá? Então, essa daqui é a equação fundamental, essa daqui é a equação geral. Mas mais para frente a gente vai falar só das equações gerais, tá? Por enquanto vamos focar aqui nas fundamentais. Beleza, galera. Então é isso. Fizemos esse exemplo. Vamos fazer mais um. Observe, meninos, aqui, ó. Como que a gente encontrou essa equação? O que que a gente precisou para encontrar a equação fundamental, hein? A gente precisou apenas de um ponto por onde essa reta passava e precisamos do coeficiente angular, né? No próximo exemplo que eu vou mostrar, ele não vai te dar o coeficiente angular, ele vai te dar 2 pontos, ele vai te dar mais um ponto aqui, tá? É bom que vocês descobrem duas formas de encontrar essa equação fundamental, beleza? Então, quando o exercício te der um ponto por onde a reta passa e te der o coeficiente angular da reta, é assim que você descobre a equação fundamental. Quando ele te der 2 pontos, ao invés de te dar esse coeficiente angular, aí eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, deixa eu só ampliar o quadro aqui. Beleza, então, segundo exemplo. Imagine que uma reta passe por esses pontos aqui, ó. Um ponto que ele está chamando aqui de A, de coordenadas menos 1 e menos 2. E um ponto B, que ele está chamando, que tem coordenadas de 5 e 2. Então imagine que tem uma reta que passe por esses pontos, beleza? Como aqui ele deu 2 pontos, esse primeiro ponto eu vou chamar as coordenadas dele de x0 e y0. Do outro aqui eu vou chamar só de x e y. Beleza. Galera, qual é a equação fundamental da reta que passa por esses pontos? Nesse caso aqui, como ele não deu o coeficiente angular para a gente vai ter que descobrir ele. Tá? Então, o primeiro passo aqui é descobrir o coeficiente angular. Então, vamos lá. Fórmula do coeficiente angular é o ponto final, ou seja, o y, menos o ponto inicial, y0, dividido por x final, que é o x, menos o x inicial, que é o x0. Beleza. Agora, vamos substituir esses pontos aqui na fórmula. Lembrando, galera, que nem sempre é interessante jogar assim direto na fórmula, tá? Eu estou jogando direto na fórmula porque eu já sei, que eu estou olhando aqui no livro, que vai dar certo. Mas tem casos que é sempre interessante, na verdade, você desenhar o gráfico, tá?
porque nem sempre os pontos vão ficar desse jeito aqui na fórmula. Mas nesse caso aqui vai dar certo. Então vai ficar o y é 2, menos o y0 é menos 1. Coloca um parênteses. Dividido por x, que é 5, menos o x0, que é menos 2. Beleza. Vamos fazer os jogos de sinais. Menos com menos dá mais, fica 2 mais 1, 3. Aqui fica menos com menos mais, 5 mais 2. 5 mais 2 dá... Peraí, tem uma coisa errada aqui, hein, galera. Só para ver se vocês iam notar. O y0 é menos 2, né? Que é menos 2, ó. Só para ver se vocês iam notar. O x, voltando agora, o x é 5, menos o x0, que é menos 1. Agora ficou certo. Então vai ficar menos com menos mais. 2 mais 2, 4. Menos com menos mais. 5 mais 1, 6. Como essa fração, os dois números são divisíveis por 2, a gente é obrigado a simplificar por 2. Então vamos simplificar por 2. Dividir por 2 em cima e embaixo. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Então o nosso coeficiente angular é 2 sobre 3. Agora lembra o seguinte, aqui nesse exercício a gente precisou do que para encontrar a equação fundamental? A gente precisou do primeiro ponto e precisamos do coeficiente angular. Aqui a gente acabou de descobrir o coeficiente angular e nós temos também o primeiro ponto. Então a gente já tem o suficiente, então. Deixa eu escrever o primeiro ponto aqui de novo. Ele é menos 1 e menos 2. E o coeficiente angular é 2 sobre 3, né? Então vamos lá. Vamos escrever a equação fundamental da reta. Então é y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Então vamos lá. Aqui está o x0, aqui está o y0. Então a gente faz y. Esse y e esse x, eles sempre ficam y e x mesmo, tá? Vocês não substituem números aqui. Por isso que eu peguei o primeiro ponto. Se eu tivesse pegado o segundo, eu teria substituído aqui, né? Então, y menos o y0. O y0 é menos 2. Então, vamos colocar um parênteses aqui. Igual ao coeficiente angular, que é 2 sobre 3. Multiplicando o x a gente deixa x, menos o x0. O x0 é menos 1. Então, outro parênteses aqui. Vamos lá. Esse menos com esse menos dá mais. Repete o 2 sobre 3. Esse menos com esse menos aqui dá mais. Então aqui está a equação fundamental, galera, da reta, tá? A reta que passa por esses dois pontos aqui tem essa equação fundamental, ok? É essa equação fundamental que representa essa reta, beleza? Vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos encontrar a equação geral. Lembra como que a gente encontra ela? Primeiro a gente faz essa multiplicação, depois a gente passa os termos que estão do lado direito para o lado esquerdo, né? Então vamos lá, vamos repetir aqui. 2 sobre 3 vezes x é 2 sobre 3x. 2x sobre 3, em outras palavras. 2 sobre 3 vezes 1, 2 sobre 3. Ok. Como aqui tem o mesmo denominador, o denominador é o mesmo, a gente pode conservar o denominador e somar em cima, né? Então, 2x mais 2. Não tem como somar em cima, a gente deixa assim. Esse 3 está dividindo tudo. Eu vou passar ele para cá multiplicando. Então, vamos
abrir um espaço aqui. Então vai ficar, ó, 3 que multiplica y mais 2. Então 3 que multiplica y mais 2. Se eu deixar assim, o 3 vai estar multiplicando só o y. Então eu vou ter que colocar um parênteses para mostrar que ele está multiplicando os dois números. Isso é igual a isso aqui, né? 2x mais 2, que foi o que restou aqui do lado direito. 2x mais 2. Agora, vamos fazer essa multiplicação aqui e passar esses termos que estão do lado direito para o lado esquerdo, com sinal trocado. Então, 3 vezes y, 3y, mais 3 vezes 2, 6. Esse 2x está do lado direito positivo, vem para cá negativo. O 2 está do lado direito positivo, vem para cá negativo. Tirei tudo que estava do lado direito, fiquei com 0 aqui. Beleza. Agora a gente começa escrevendo o termo que tem x, que no caso ali é o 2x, menos 2x. Depois a gente vai para o que tem y, que é o 3y positivo. E esses números aqui que não tem letra, dá para a gente fazer a conta com eles. 6 menos 2, 4. Para finalizar, a gente deixa o x positivo. Como? Multiplicando por menos 1. Então, menos 1 vezes 2x dá 2x. Menos 1 vezes 3y, esse menos com esse mais dá menos, fica menos 3y. Menos 1 vezes 4 positivo dá menos 4, porque esse menos com esse mais dá menos. Então aqui está a equação geral da reta. Beleza? Essa é a equação geral, essa daqui. E essa daqui de cima é a equação fundamental. Beleza? Deixa eu diminuir o zoom aqui para a gente ver. Tranquilos, galera? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. É lógico que assim, a aprendizagem ela é um processo, né? Tem várias outras formas do exercício cair, então assim, isso aqui é só o início, né? Mas vamos com calma, eu vou passar uns exercícios parecidos com esses aqui para vocês irem treinando, tá? Quando vocês forem assistir minhas videoaulas, assistam na velocidade 1,5 para andar mais rápido, porque tem hora que eu fico escrevendo as coisas e demora, né? Então é isso. Até a próxima.